De forma análoga ao que a gente calculou no caso de séries postecipadas, tá? A gente também pode fazer o cálculo, tá, para séries antecipadas, tá? Então, no caso da série antecipada, o fluxo ele vai mudar só um pouquinho, né? Porque aqui eu já vou ter pagamentos no tempo zero, tá? Então, aqui, por exemplo, no tempo zero eu vou ter, né, uma anuidade aqui, né, outra aqui, né? E assim por diante, tá? Então, os gradientes agora, eles vão começar a aparecer já no tempo 1, tá? Então, eu vou ter um gradiente aqui, né? Aqui eu vou ter dois, né? Porque eu tenho do 1 para o 0 e do 0, do 2 para o 1, né? E assim por diante, tá? Então, tá? Então o cálculo, né, é muito similar, tá? Então, seguindo o mesmo procedimento, a gente obtém né, o cálculo do montante dado por G dividido por I. Então, aqui eu vou ter 1 mais I vezes o SN barra I%, tá? Menos o N. Tá? E, né, novamente, né, o P vai ser dado por... vou simplesmente pegar esse S, né, e dividir por I, 1 mais I elevado a N, tá? E aí, nesse caso aqui, a gente tem uma fórmula, tá, onde aparece o outro termo, né, que é o AN barra. Tá? Então, aqui vai ficar, né, dividindo isso aqui por 1 mais I, né, você vai obter G sobre I, tá? Então, vai ficar 1 mais I vezes o AN barra I%, tá? Menos N dividido por 1 mais I elevado a N. Tá? Só lembrando, né, que esse termo aqui é exatamente dado por 1 mais I, como a gente calculou, né, dividido por I, 1 mais I elevado a N. Bom, então deixa eu dar um... Bom, eu vou antes de falar de mais exemplos, tá? Eu vou falar agora aqui da parte né, de séries exatamente decrescentes, tá? Então, quando eu tiver uma progressão geométrica, só que agora de forma decrescente, tá? Então, como é que vai ficar o fluxo, tá? Então, o fluxo aqui, no caso, né, o gradiente vai ser negativo, tá? Então, você vai né, olhar para ele, tá, da seguinte forma. Tá? Então, eu vou ter aqui, primeiro, né, eu estou olhando isso aqui até o tempo n, né, onde no tempo n eu tenho, né, o meu último gradiente negativo, tá? Então, quando eu olho para o tempo 1, né, eu vou ter n vezes esse gradiente. No tempo 2 eu vou ter, né, n menos 1, que aqui eu novamente estou olhando também em progressão aritmética, né, e assim por diante, tá? Até chegar no tempo n. Então, nesse caso, tá, para eu fazer, por exemplo, o cálculo, né, do valor presente, tá, eu posso, né, ir levando, né, cada um desses gradientes até o tempo zero. Então, eu levo aqui o primeiro gradiente até o tempo zero, né, chamo ele, por exemplo, de Pn, né, porque aqui o tempo vai corresponder a n, tá? Levo né, aqui eu vou ter, digamos, o segundo, né, 2g, tá? Levo também para cá, tá? E assim por diante, até eu chegar aqui no último gradiente, tá? Então, nesse caso, como é que eu vou obter essa fórmula, tá? Esse aqui vai ser o meu P1, tá? Então, aqui eu vou ter novamente o termo de gradiente, né? Multiplicando todos eles, tá? Só que agora eu estou trazendo aqui nesse cálculo a valor presente, tá? Então, vai ficar o meu P1, né? Vai ficar, né, que é simplesmente o valor aqui no tempo 1 do gradiente, tá? Então, vai ficar 1 mais I elevado a 1 menos 1, tá? Dividido por 1 mais I vezes 1, tá?
ou desculpa, vezes I. Né? Aí no segundo eu também vou ter o G, mas eu já estou colocando aqui, né? Esse aqui é o meu, digamos, meu P1, tá? Mas aí eu vou ter o meu P2 aqui. Tá? Então, vai ser o mesmo termo, porque aqui eu só estou levando o gradiente, né? Não estou levando a coluna inteira. Tá? Então, vai ficar 1 mais I ao quadrado menos 1 dividido por 1 mais I ao quadrado vezes I, tá? Assim por diante, tá? Até eu chegar ao último termo, né? Que é exatamente esse aqui que está no tempo N. Tá? Então, eu vou ter o G multiplicado, né, por esse mesmo fator aqui, né, só que agora eu vou estar, né, 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Tá? E aí, novamente, isso aqui eu posso olhar como uma progressão geométrica, tá, colocando o G em evidência, né, e olhando também o mínimo múltiplo comum dessa série, né, você vê que pode ter sempre, né, que tem sempre esses termos aqui embaixo multiplicando, tá? Então eu vou botar em evidência I vezes 1 mais I elevado a N, tá? Então eu vou ter esses termos menos 1 aí que vão aparecer, tá? Então vai ficar N vezes 1 mais I elevado a N, né? E aqui dentro, né, então menos, né, eu vou ter a série, a progressão geométrica, né, correspondente à taxa de juros, então vai ficar 1 mais I, né, mais 1 mais I ao quadrado, tá? E assim por diante, até chegar no 1 mais I elevado a N. Bom, e aí, né, usando as fórmulas para a progressão geométrica aqui na taxa de juros, tá, o que a gente pode obter é exatamente a seguinte fórmula, né, para o valor presente. Tá? Isso vai ficar igual a G dividido por 1 mais I elevado a N, né? Bom, aí eu vou ter esse termo aqui, né, o N vezes 1 mais I elevado a N, tá? E, né, usando a fórmula da progressão geométrica para cá, né, o que a gente vai obter é exatamente o termo Sn barra, né, Sn barra I por cento, tá? Bom, e aí, né, sabendo o valor presente, a gente também obtém o montante, tá? Simplesmente multiplicando isso daí por 1 mais I elevado a N. O 1 mais I elevado a N já está aqui, né? Então fica claro que o montante vai ser G elevado a I, né? N vezes 1 mais I elevado a N menos o Sn barra I por cento. Tá bom? Então, quando a gente tem aqui no caso, né, séries decrescentes, tá? Eu tenho a fórmula, no caso decrescente, tá? São essas aqui, né, as fórmulas no caso. Tá bom? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Tá? Então, exemplo 2. Tá? Então, nesse exemplo, a gente vai considerar uma taxa de juros, tá, de 10% ao mês. Tá? E eu quero calcular o valor presente, tá? E o montante S, tá? Da seguinte série decrescente, tá? Então aqui eu tenho, aqui está o tempo o P que eu quero calcular, tá? Então eu vou ter, isso aqui é no tempo 0, né? Vou ter no tempo 1, tempo 2, tempo 3, 4, 5, 6, tá? Aqui está, né, o tempo em mês, que eu estou considerando taxa de juros ao mês, tá? Então aqui eu vou ter 900, 750, né, 450, 300, tá? Opa, eu pulei um, eu acho, sim, pulei o 600, né? Então aqui é 600. Aqui, né, o gradiente aqui no caso é 150, tá? 600, 450, 300, tá? Então aqui no final eu vou ter 150, tá bom? Então, né, fica claro aqui, né, que o gradiente, né, que é a diferença entre
né, pagamentos consecutivos, tá? Então, ele é sempre uniforme, né? Constante, igual a 150, tá bom? A taxa de juros é dada, tá? E o N aqui também, no caso, é igual a 6, tá bom? Então, eu uso, né, a fórmula que a gente acabou de ver, né? Então, P aqui no caso, né, vai ser igual ao gradiente, né? 150 dividido por I, no caso é 0,10, né? Vezes 1 mais I elevado a N, que no caso é, né, 1,10 elevado a 6, né? Vezes, tá? Então eu vou ter 6 vezes, né, 1,10 elevado a 6, menos o fator, né? 6 barra 10%. Tá bom? Bom, e aí calculando isso aqui, tá? A gente obtém algo como 2.467,11. Tá? Então, esse é o valor presente dessa série de pagamentos decrescentes. Né? E aí, né, obviamente, só para calcular o S, né, a gente usa a fórmula também e obtém o 4.370,63. Tá? Simplesmente usando essa fórmula daqui. Ou se não, né, já multiplicando diretamente, né, o valor presente pelo fator para você levar ao montante total. Tá bom? É simplesmente multiplicando, né, por 1,10 elevado a 6. Tá bom? Bom, eu vou parar essa parte agora, tá? E no próximo bloco a gente vai ver as séries geométricas agora. Tá bom?